Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é 5 de março de 2021 e finalmente estamos na sexta-feira, tá? Pois bem, aqui nós temos o contrato, mini contrato futuro, do mini índice, contrato contínuo. E no pregão de hoje, o mini índice ele subiu lentamente, mas subiu. Mas essa alta ela foi mais proporcionada pelo cenário externo, tá? Como o SP500 subiu, deu uma subida forte hoje, isso acaba puxando o Ibovespa, porque ele perdeu força, perdeu bastante força. Olha só, olha como é que o volume ele vem numa decrescente. E mesmo assim, aos trancos e barrancos, o preço está subindo, tá? Ontem já havíamos falado sobre o espaço, que havia entre o preço e a média de 20 períodos. Então, um espaço para correção. Tecnicamente, esse é o movimento de correção, porque o preço, quando ele rompe abaixo da média de 20 períodos. Tá, ele rompeu, aí ele se torna baixista. E aqui no caso ele veio, fez um fundo, subiu e fez um topo mais baixo que o topo anterior, tá? Nisso ele forma um pivô. Ele confirma este pivô quando ele rompe abaixo do fundo. Nisso, a informação que o preço passa é de que quando ele rompe o fundo, ele vai formar um fundo mais baixo. Isso é uma questão lógica, porque se o preço não parou na mesma região do fundo e nem acima, pelo contrário, ele rompeu e caiu abaixo, se ele rompe aqui e já para aqui, próximo ao fundo anterior, ele já faz um fundo mais baixo. E aí nós temos a confirmação desse pivô de baixa, tá? E o início da tendência de baixa foi selada. Nós temos já topos e fundos, no caso aqui descendentes, tá? Mas o preço e aí é o seguinte, como temos topos e fundos descendentes, tendência de baixa, o movimento de expansão se dá quando o preço cai na direção da tendência, e o movimento de correção se dá quando o preço sobe na direção contrária da tendência. O limite dessa correção é sempre a média de 20 períodos, ou a média de 8 períodos, tá? Quando ele está em super tendência, ou a média de 20 períodos, ok? Teve um colega que pediu para que eu pudesse falar a respeito da relação entre o gráfico de 1 hora, 60 minutos, com o gráfico diário, tá? Pois bem, a relação que se dá é que o time frame do gráfico de 1 hora, por ser menor, obviamente, ele está dentro do contexto do gráfico diário. E nesse sentido, a gente deve analisá-los de maneira concomitante, tá? Só vir aqui, o áudio está beleza. Concomitante. Então é o seguinte, quando nós vemos aqui no gráfico diário, e nós vemos aqui a mínima formada e esse movimento de alta, quando a gente olha no gráfico, nos gráficos de prazo maior, a tendência, ela obviamente demora mais para ser formada. Então, os topos e fundos descendentes demoram bastante a serem formados, tá? E só que no gráfico de 1 hora, essa tendência ela é formada de uma maneira mais rápida. Então, vamos analisar a situação atual. Olha só, do fundo até o topo, ele fez um movimento de alta. Para o contexto do gráfico diário, é uma correção. Mas para o contexto do gráfico de 1 hora, é uma pequena tendência de alta, tá? Porque eles são topos e fundos ascendentes, tá? Então, você identificando esses topos e fundos ascendentes no gráfico de 1 hora, você consegue identificar o que vai acontecer no gráfico diário, tá? Então,
fazendo essa correlação entre os dois prazos, tá? O que acontece no gráfico diário acaba refletindo no gráfico de uma hora, acaba refletindo no gráfico diário e vice-versa. Como assim? No gráfico diário nós temos a média móvel de 20 períodos. No gráfico de uma hora nós temos a média de 200 períodos. Ambas são resistências, tá? São fortes resistências. Então, você não vai entrar comprado no gráfico diário se a resistência, uma resistência importante do gráfico de uma hora, não foi rompida, tá? O contrário também vale. Se a resistência importante do gráfico diário não foi rompida, você não vai entrar comprado no gráfico de uma hora, tá? Então, a relação de suportes e resistências entre os prazos, tá, você respeita, tá? Por isso que você olha para o gráfico de 60 minutos e identifica as questões de suportes e resistências, principalmente as dinâmicas, que são as médias móveis, tá? E você nunca opera contra elas, tá? E você também não opera contra a tendência, mesmo, né, acontecendo no gráfico de 60 minutos. Então, vamos pegar aqui, ver. Olha só, vamos pegar esse papel aqui, ó. Esse papel RRRP3 é um papel que está na planilha de setups, tá? Quem é assinante recebe a planilha de setups, tanto quem é assinante da Grafistas e tem acesso aos cursos, etc., quanto quem assina o clube de leitura, tá? O clube de leitura, aquela planilha, ela tá lá dia 1 de março. Só que aquele nome, o nome, ele não é atualizado. Mas se você clicar, você vai abrir o arquivo atualizado, porque quando eu atualizo lá no Google Docs, ele já fica salvo toda a atualização, tá? Então, RRRP3 ensejou aí um trade de tendência, tá? Uma oportunidade de compra aqui no gráfico diário. Então, o que a gente faz? Olha só, a gente primeiro, para swing trade, a gente analisa o gráfico diário. Qual foi o setup? Setup ponto contínuo. Como assim? Foi um candle altista formado sobre a média de 20 períodos, com volume do dia deste pregão muito acima da média e com o OBV acima da máxima histórica. A gente estabelece aqui o limite, tá, do OBV antes, a gente estabelece o limite e espera que haja um rompimento. Quando há um rompimento desse limite do OBV, o OBV nos mostra que o nível de volume ele está acima da máxima histórica. Ou seja, nunca tiveram tantos compradores como está tendo agora no papel. O fato de ter entrado compradores, de vários investidores estar comprando o papel e montando posição nele, consequentemente, leva os preços a altas, tá? Então, a gente identifica essa questão aqui no gráfico diário. Se você for olhar aqui no gráfico de 60 minutos, a nossa entrada ela se deu, né, aqui em 41,10, tá? Depois que o primeiro pivô de alta foi formado, né? Nós tivemos uma mínima aqui, uma máxima neste candle. Peraí, deixa eu ampliar aqui para poder mostrar. Este candle aqui fez uma máxima, o candle vermelho ele fez a correção na média de 20 e o candle verde subiu. Então nós temos um fundo, um topo e um fundo acima do fundo anterior. Aqui é o pivô de alta. Você pode ver que a nossa entrada se deu com a confirmação desse pivô de alta. E aí, o preço ele vai subindo, tá? Então aqui no gráfico diário, até para ele formar um pivô, outro pivô, ele vai ter que subir, tá? Ele tá subindo ainda, aí vai cair até a média de 20 períodos para voltar a subir. Então o time frame ele é maior. Aqui no gráfico de 60 minutos você pode ver que ele já caiu várias vezes na média de 20, não perdeu a média, né? Não virou a média para baixo e voltou a subir. Então é o seguinte, um movimento de alta aqui no gráfico diário, que você pode definir como uma linha reta, que é a partir desse ponto aqui, né, esse movimento de expansão no gráfico de 60 minutos, ele é uma tendência.
No gráfico de 60 minutos, ele tem vários movimentos de expansão e correção, tá? Então, se você é o seguinte, se de repente a gente vem aqui e vê que o preço, né, ele não está subindo, ele caiu abaixo da média de 20, formou um pivô de baixa no gráfico de 1 hora, a gente pode esperar uma correção no gráfico diário, tá? Então, tem traders que trabalham com a seguinte questão: a entrada aqui no gráfico diário, a condução do stop se dá no gráfico de 1 hora, tá? Porque o stop aqui é menor, tá? Porque aqui é um stop maior, aqui foi um stop menor, né? E a oscilação também é maior, porque aqui, ó, enquanto nós tivemos 2 dias de alta, ontem e hoje, né, aqui nesse meio ele já caiu, subiu várias vezes, tá? Então a volatilidade, ou seja, a oscilação dos preços no gráfico de 1 hora ela é maior, né? Isso para um swing trade ele é mais perigoso, porque se você, por exemplo, estivesse conduzindo pela média de 20, você teria saído aqui, ó. Você teria saído aqui ou aqui em cima. E veja que o preço voltou a subir, tá? Porque ele está em tendência no gráfico diário. Então, a relação é entre tendências, tá? Então, você identifica uma tendência, você identifica um movimento no gráfico diário e você vê se ele está em tendência ou não no gráfico de 1 hora. Vamos analisar outros ativos e a gente vai identificando algumas questões, ao invés de ficar frisando somente um ativo, né, ou um ponto. Então, voltando aqui ao mini índice, né, teve um movimento de alta que tem a média de 20 períodos, né, tem ainda um espacinho ainda para subir, né, vamos ver, o preço tem 2 resistências muito fortes, né, esperando ele. E ele caiu muito o volume, muito mesmo. O OBV ainda está com nível baixo, não deu aquela rompida, né, aquela subida forte. Então, né, tudo indica que é um movimento de correção. Ele vai bater na média e vai voltar a cair. É isso que tudo indica, tá? Aí a gente olha para o gráfico, a gente faz essa leitura. A gente olha, né, para o que está acontecendo, para as notícias, né? Por exemplo, vários estados já estão entrando em lockdown, tá? Estão entrando um número muito grande, né, de casos, e isso aí vai afetar. Por exemplo, agora de tarde em São Paulo, os caminhoneiros fizeram uma greve, fecharam a BR lá, e para que não haja fechamento e tal. Então, assim, isso vai afetar, né, economicamente, vai afetar a bolsa, tá? Então, as expectativas são de que né, com os efeitos aí ainda, né, da pandemia são deletérios, tá? Olha só, a gente chegou aqui no mini dólar, né, um ótimo ativo aqui que eu já vi uma coisa muito importante. Veja bem, no gráfico diário, o mini dólar está em tendência de alta. Ele fez um repique aqui na média de 8 períodos. Você olhando aqui no gráfico de 60 minutos, você vê que ele formou um topo, e aí ele tinha formado um fundo aqui, ó. Formou um fundo e um topo. Aí quando ele vai fazer correção na média de 20, ele não respeita a média. Ele cai abaixo da média, forma um fundo mais baixo que o fundo anterior e sobe formando um topo mais baixo que o topo anterior. Aqui neste contexto, dentro desse quadrado aqui, o mini dólar ele está aparentemente entrando em tendência de baixa, tá? Só que aí você analisa esse contexto, você não analisa o contexto em separado. Você analisa o gráfico de 1 hora com o gráfico diário. Então você vê que esse movimento de queda, ele se deu até a média de 8 períodos. Foi um repique, tá? Você olha para o volume, vê que o volume está crescendo, vê que o volume é alto, tá? E aí você vê que a tendência de alta, ela permanece forte no gráfico diário do mini dólar. Mas aí você olha aqui e você pensa o seguinte, qual é o momento, né, é o momento ideal para poder entrar no mini dólar comprado? Olhando para o gráfico de 1 hora, nós temos um topo mais alto que o topo atual, tá? Então, assim, no gráfico de 1 hora, esta formação da tendência de alta, ela foi interrompida,
tá? Então, é melhor você aguardar que esta formação da tendência ela seja retomada. Então, em que sentido? Primeiro, ela sair dessa região aqui de lateralização, o preço voltar a subir e para isso ele romper o topo anterior, tá? Então, você espera o preço subir, romper o topo anterior, né? Obviamente ele vai ter que voltar para fazer um pullback e retomar aqui o movimento de alta, tá? Então, qual que é a importância de se analisar o gráfico de uma hora relacionado ao gráfico diário? Você entra quando os dois prazos estão com as tendências alinhadas. Ambos estão em tendência de alta. Então, nessa pernada de alta aqui, ó, do gráfico diário do mini dólar, nós temos essa pernada aqui, ó, no gráfico de uma hora. Você pode ver que a média de 20 foi respeitada, ó, topos e fundos ascendentes, fundo mais baixo, topo mais alto, fundo mais alto, topo mais alto que o anterior, fundo mais alto que o anterior, e assim vai. E assim vai. Você pode ver que essa dinâmica ela vai sendo formada no gráfico de uma hora. Enquanto no gráfico diário você está vendo só uma pernada, né, um impulso, um movimento de expansão aqui, no gráfico de 60 minutos você está vendo vários movimentos. Expansão, correção, expansão, correção, expansão, correção. Beleza. O ideal seria que essa tendência de alta continuasse aqui, ó. Continuasse. Caiu, rompeu abaixo da média de 20. Então o que você faz? Quando rompe abaixo da média de 20, você não sabe se o preço vai parar, onde que o preço vai parar. A gente tem que trabalhar com o seguinte: você não sabe informação futura, você trabalha com a informação presente. Então rompeu aqui, saiba que as chances de romper aqui são grandes. Então se rompeu aqui, você saia fora e espera o que vai acontecer. Então respeitou a média de 8 períodos no gráfico diário. Ok, beleza. Você espera a tendência voltar a ser formada no gráfico de uma hora para você entrar. E aí aqui em cima, tá? Se a tendência ela for retomada, quando ela estiver aqui em cima, você vai ter um candle de força aqui, tá? Então, vai ser o melhor momento em que os dois time frames vão estar alinhados, tá? E quando eles estão alinhados, é quando a força da tendência está maior. Na verdade, o ideal é que você entre comprado quando os três principais time frames estiverem alinhados. Quais são eles? O gráfico semanal, aqui ó, as médias estão cruzadas, tá altista, né? Ele tem que formar ainda um pivô de alta aqui, mas ele está subindo, né? Então ele está altista no gráfico de semanal, ele está altista no gráfico diário, e aqui ele está altista acima da média de 20 períodos, mas ele tem que voltar a formar um pivô aqui, tá? Então você espera a confirmação do pivô aqui no gráfico de uma hora, tá? Porque um pivô confirmado aqui, né, um pivô formado aqui é o início da tendência de alta que vai se refletir no gráfico diário e no gráfico semanal, tá? Então, essa análise do gráfico de uma hora é um pente fino, tá? Você detalha mais, né, adentra na informação do comportamento do preço, de maneira que você monta uma posição, sabe, em que o time do gráfico de uma hora esteja o mesmo que o gráfico diário e que o gráfico semanal. Por quê? Por quê? Porque o seu objetivo é ganhar dinheiro com a oscilação dos preços, tá? Não adianta o seguinte, igual por exemplo aqui, ele caiu, aí respeitou a média de 8, voltou a subir, assim, não, era pânico, ter saído aqui era pânico, não sei o que. Olha, você entra com o único objetivo de pegar os movimentos, a oscilação, tá? Então, se você opera no movimento de expansão, tá? Então, você vai entrar no melhor momento em que o timing desse movimento de expansão, ele vai estar nas alturas, né, juntamente com o timing do gráfico de uma hora. Porque não adianta no gráfico diário você estar vendo aqui uma alta, ele está subindo. Mas no gráfico semanal ele está fazendo topos e fundos descendentes. Ele está começando a formar um pivô de baixo no gráfico de semanal, não, o gráfico de uma hora, tá? Então você pode saber que se ele estiver formando
Já um pivô de baixa no gráfico de 1 hora, no gráfico diário, ele tá parando e tá caindo. Porque aqui no gráfico diário, a gente vê pavios nos candles, tá? E aí a gente não tem a noção de que dentro desse pavio, nós temos o movimento de alta e o movimento de queda, tá? Então a gente só vê pavios, né, em um corpo do candle com pavios. Só que esses pavios foram oscilações, foram regiões onde o preço foi, mas voltou, tá? Então é muito importante você fazer essa correlação, né, porque essa correlação tem essa natureza, tá? Então é o seguinte, o mini dólar fez um candle pequeno hoje, né? Entrou volume, não um volume acima da média, mas o OBV continua subindo, né? Tá perdendo um pouco de força, porque é natural que quando o preço se afasta da média de 20, ele vai perdendo força, tá? Quem gosta de operar aqui, ó, repique na média de 8, acaba sofrendo mais, porque, né, o preço ele meio que custa, né? Ó, ele vai se distanciando da média de 20, vai perdendo força, tá? Ele pode até ir subindo devagarinho aqui, como por exemplo, né, foi o índice fez, né? Foi o índice. Não, foi aqui, né, no RRP, que fez um candle de queda, aí depois fez um candle pequeno, aí hoje foi um candle maior. Então assim, ele pode vir devagarinho, com candles devagarinho, né, pequenos aqui, subindo, né, mas o ideal é você pegar na média, porque quando você pega a partir da média de 20, né, você pode ver que o movimento aí, o potencial desse movimento de expansão depois da correção na média de 20, ele é maior, tá? Ele é maior. Então, olha só, se você olhar o contexto aqui, ó, do BOVA11, ETF do Ibovespa, no gráfico de 1 hora, você fala, não, aqui ó, confirmou o pivô de alta, é compra, tendência de alta. Se você olha para o gráfico diário, tendência de baixa, ele está fazendo a correção na média de 20. Tá? Não tem pivô de alta aqui no gráfico diário, tem no gráfico de 1 hora. Só que esse pivô de alta que foi confirmado, ele é um movimento aqui de correção no gráfico diário, tá? Então você não vai entrar numa pequena tendência de correção, tá? Pode ter uma pequena tendência no gráfico de 1 hora, mas se ela corresponde a uma correção no gráfico diário, é fria você entrar, porque essa tendência ela tem vida curta, ela é pequena, porque o limite dela é a média de 20 períodos do gráfico diário, tá? Então é nesse sentido que a gente analisa. BOVA11, né, tá fazendo um movimento de correção também. Small 11 também fazendo um movimento de correção, tá? Vamos ver os papéis que mais subiram e mais caíram. O WIS S3 é o que mais caiu. Saiu boatos aí de que, você vê, né? Olha só como é que operar notícia às vezes é uma fria. Saiu boatos de que estava renovando contratos, né? Porque eu acho que essa empresa aqui, ela tem imóveis e parece que um imóvel dela quem é o inquilino é a Caixa Econômica Federal, né? E aí estavam com rumores de que não ia renovar, não sei se renovou, né? Mas enfim, acho que a expectativa era muito grande com alguma questão aí dentro com essa empresa de alugar para não sei o que, não sei detalhes, né? Mas aí olha só, subiu forte, né? Mas aí ó, pegou na média de 20 períodos e já caiu. E aí as médias já se cruzaram no gráfico de 1 hora, tá? Então aqui ó, já tem a formação de um pivô de baixa. Caindo abaixo daqui, ó, 6,46, esse pivô de baixa vai ser confirmado. E aí você pode vir aqui no gráfico de 1 hora e fazer a projeção desse pivô de baixa, tá? Você pode simplesmente fazer a projeção dele. Você pode simplesmente pegar aqui a ferramenta de retração de Fibonacci, colocar aqui na máxima. Peguei a ferramenta errada, como eu sempre faço, espera aí. Pegar a máxima, colocar a retração de 61,8 sobre a cabeça do pivô. E aqui, ó, rompendo, nós temos a projeção aí de R$6. Tá? Temos a projeção de R$6. Aí nós pegamos aqui, colocamos uma linha, olha só. Ou seja, né, rompendo aqui, ele vai buscar o fundo. Tá? Então, você faz essa projeção no gráfico diário, você sabe antecipadamente o movimento, né, as chances da probabilidade do movimento de expansão, porque a gente sempre trabalha com probabilidade.
tá? Você tem que pensar em termos estatísticos quando você lida com o gráfico, né? Então, assim, né, ele rompendo e confirmando, as chances são maiores de que ele vai buscar os R$6. E aí, se ele romper na região de R$6, você pode pegar o pivô daqui de 1 hora e projetar, porque aqui você não vai ter um pivô ainda, a não ser que você tenha esse grande pivô, tá? E aí você vai fazendo essas projeções num prazo menor, né, e vai gerenciando o seu trading, tá, de acordo com o gráfico de 1 hora, tá? Porque também é válido. Ó, o OBV caiu forte, né, e foi um volume forte de venda. Então, tem grandes players aí saindo desse papel. Alguma coisa aconteceu. Ó, Tupi caiu forte, e pra gente aqui, ó, ele acabou de romper o gráfico, a média de 20 períodos. Né? Aí você olha, acabou de romper, aí você fala, ah, pode voltar a subir, não sei o que. Beleza, olha o gráfico de 1 hora. No gráfico de 1 hora rompeu abaixo da média de 200. E aí a média de 200, que era um suporte, agora virou resistência. As médias já se cruzaram, tá? Então você vê que a tendência de baixa já se iniciou aqui, tá? Então você não vai esperar ele retomar. Ele tem 1, 2, 3 resistências dinâmicas aqui no gráfico de 1 hora, esperando ele, tá? Então, é mais uma informação. BID 4 também. Olha só para você ver, eu cheguei a falar lá com o pessoal, né, com os assinantes, que eu tinha identificado esse candle aqui, ó, seria ele é válido para um ponto contínuo, tá? É válido. Pro ponto contínuo é o setup, né? Olha só, ele caiu, atingiu uma média de 20 períodos, voltou a subir. O fato de ter formado um pavio na parte inferior do candle mostra que a pressão para esse papel subir, ela é maior do que o movimento de queda, tá? Aí eu olhei no gráfico diário para atualizar a planilha, né, identificando aí os setups. Eu olhei e fiquei na dúvida. E fiquei pensando, será que é um ponto contínuo que tem aqui e tal? Aí o que eu fiz? Eu olhei aqui o volume. E como o volume desse dia, desse pregão, foi abaixo da média, eu resolvi não colocar na planilha. Falei, não, isso aqui não vou entrar nesse papel aqui não. E aí, o que aconteceu? O preço chegou a subir. E aí, se o setup ponto contínuo, a entrada dele seria mais ou menos aqui, ó, 56,15, tá? E aí, veja bem, teria acionada a ordem de compra de R$56,15 para voltar a cair e acionar o stop em 7,84. E aí, né, a gente, né, graças a Deus a gente não cometeu esse erro, né? Mas eu não cometi esse erro também por causa de uma outra informação. E aí não é apenas o gráfico de 60 minutos que é importante, como eu disse. O que eu disse? Eu disse que os 3 prazos principais são importantes. No gráfico semanal, o que a gente olha no gráfico semanal? Olha a distância que esse candle está da média de 20 períodos, né? Em termos percentuais, o preço ele está 29% de distância da média de 20. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte: quando você está comprando aqui, olhando pela ótica do gráfico semanal, você está colocando 30% do seu patrimônio em risco. Você pode ver o preço cair 30% para bater na média de 20 e voltar a subir, tá? Então, a gente olha, eu até falei com o pessoal que eu tinha identificado outros papéis que tinham armado setups no gráfico diário, mas quando eu fui olhar no gráfico semanal, eles estão muito afastados da média, no caso da média de 20 períodos, tá? Então, é muito importante você olhar isso, porque, olha só, podemos estar vendo aqui o início de um movimento de correção no gráfico semanal, tá? Quem tentou entrar perdeu aí, ó, mais de 7%, e se alguém insistir mais pode perder aí quase que 30% do seu patrimônio, tá? Para depois ver o preço cair e voltar a subir. E só que você só vai recuperar depois que ele subir no patamar que você comprou. Então você comprou aqui, ele cai 30%. Para ele voltar a subir, ele tem que voltar a subir a partir do ponto. Ele tem que voltar a subir 60%, tá? Do preço que você comprou, né? Ou seja, é o dobro, né? Para você chegar a estaca zero, hein? Para você chegar a estaca zero, para o preço voltar nos patamares que você comprou,
tá? Você comprou em 56,15. 56,15. Você perdeu aqui até a média 37%, tá? Para você voltar ao dinheiro que você perdeu, vamos supor, para você voltar aqui, ó, comprou 1000 ações, 56 mil reais e 150, 56.150, ele tem que subir, você tem que esperar ele subir 30%, ele subir a mesma porcentagem, quase 60%, para depois você começar a ter um lucro. Então é o seguinte, você vai olhar a partir da ótica deste nível do preço. Só que, né, você poderia, olha só, esperar ele fazer a correção e ver ele subir a partir daqui, tá? Porque olha só, você vai, se ele cair até a média de 20, ele vai ter que voltar a subir. Então o mercado vai ter que ver que este papel, essa empresa, que o Banco Inter tem, tá, potencial de valorização, uma série de questões fundamentalistas, etc, etc, para esse papel voltar a subir pelo menos 60%, para você chegar na estaca zero. E para ele poder subir mais de aí, ó, de 100%, ele chegar a subir aí, ó, por exemplo, 84,63%, para ter o lucro que nós queríamos ter nesse trade aqui, ó, que era de 15%. Tá? Então veja como a porcentagem ela joga contra você quando você está comprando e depois que o papel cai. Que você tem que esperar, o papel ele tem que se valorizar muito mais, para você voltar à estaca zero. Tá? O IBR3 subiu forte, mais de 10% hoje. Tem que ver o que vai acontecer. O ABV ainda tem níveis baixos. Não temos pivô de alta no gráfico diário. Tá? No gráfico semanal, tá abaixo daqui, ó, sobre a média aqui. Vamos ver no gráfico de 60 minutos. Olha só, o gráfico de 60 minutos ele parou na média de 200 períodos, né? Parou até inclusive abaixo da média. Aqui, ó, ele rompeu a média de 20 períodos. Aí você olha, vamos comprar. Rompeu a média de 20, ele está altista. Olha para o gráfico de 1 hora. Não rompeu a média de 200 períodos, que é uma resistência forte. Aí você compra aqui para você já tomar um stop e ver o preço voltar a cair. Por isso a importância da relação das duas. FESA 4 também subiu forte. Aí você vê aqui, ó, no gráfico de 1 hora, ele virou, mas não formou um pivô de alta ainda. Tá? Ele caiu abaixo da média e virou acima da média. Não tem pivô de alta ainda. Então, o ideal para você entrar num papel como esse é você esperar a formação do pivô de alta aqui no gráfico de 60 minutos. Ok? Cogni 3 subiu forte, não sei porquê, porque eu vi uma notícia ontem que Cogni, né, entrou em recuperação judicial. Ou seja, Cogna, né, que é o nome da empresa, Cogna, entrou aí em recuperação judicial, ou seja, a empresa pediu, está entrando em falência. E aí compraram forte, né? Porque, eu não sei, mas Cogna está em falência. Então, para fechar, o SP500 subiu forte hoje, tá? Mas, né, não tenha esperanças quanto ao SP500, porque o VIX voltou também a subir. O VIX está altista. VIX é o índice que dimensiona o nível de volatilidade do SP500, tá? Então, muita calma nessa hora, porque o VIX está subindo, ele está alto, e a volatilidade está muito grande. Com volatilidade grande no SP500 é queda. E queda no SP500 também é queda no Ibovespa, tá bom? Então é isso, eu espero que tenha conseguido, né, destrinchar aí, ó, a importância de analisar os prazos e a relação, né, que os prazos têm, tá, entre eles, e a importância de estudá-los, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, tá? Pode fazer perguntas aí nos comentários, né? Um abraço a todos e, se Deus quiser, até na próxima semana.